Muita gente me conhece até por causa da prescrição do uso de suco de limão puro, né, limão Tahiti. Qual o motivo dessa escolha? A grande maioria das pessoas, até os que não se queixam porque acham que é normal aquele tipo de mal-estar, apresentam perda da acidez estomacal. Isso assola mais de 90% da população. E os pacientes que têm queixa gástrica, principalmente de dor epigástrica, de ardência, de queimação, de refluxo, e que apresentam inclusive lesão, tanto esofágica quanto nas vias aéreas respiratórias superiores, por causa de refluxo gástrico, o motivo dessas lesões é a acidez do refluxo. Então, por causa disso, leva até renomados especialistas a fazerem uma grande confusão, a achar que o refluxo está ácido demais. Não. Houve uma perda da acidez, o conteúdo gástrico está menos ácido e por isso a válvula que separa o esôfago do estômago se abriu, porque não existe mais a diferença de acidez, aquele gradiente, aquele diferencial entre o pH do estômago e o pH do esôfago, que normalmente precisa ser no mínimo de 4 a diferença. O esôfago é 6,5, o estômago tem que ter no máximo 2,5, mas pode ter 2, pode ter 1,5. O limão restabelece isso. O limão cura o refluxo. O limão evita as pneumonias do refluxo. O limão evita o uso dos prazóis da vida que trazem sequelas enormes, inclusive para todo o trato digestório, né? Provocam a putrefação das fezes, a formação de cadaverina no intestino. É realmente uma coisa catastrófica o uso dos prazóis para problemas gástricos. Mas o restabelecimento da acidez gástrica não serve só para restabelecer o bom funcionamento das válvulas que cercam o estômago. Ele serve porque todo alimento necessita dessa acidez gástrica. Primeiro, para que você destrua as bactérias que você ingeriu com a comida e não leve você a uma infecção intestinal. Em segundo lugar, você precisa dessa acidez porque, como nós já falamos, muitos alimentos, muitos nutrientes, na presença dessa acidez, é que sofrem as transformações necessárias. Por exemplo, são muitos os motivos para se administrar o limão, ou seja, para se restabelecer a acidez gástrica. Não é somente para a cura do refluxo, como nós nos referimos, ou da gastrite, ou da úlcera gástrica. Há uma necessidade de que você tenha essa acidez gástrica para que o processo digestório se dê de forma correta, sob vários aspectos. Vamos citar um deles. As bactérias que você come junto com a sua comida, né? A sua comida não é esterilizada, então ali existe bactéria. Essas bactérias, as patogênicas, são destruídas pela acidez do estômago. Muitas substâncias, muitos nutrientes necessitam dessa acidez para sofrerem um processo de transformação e gerarem outras substâncias necessárias como nutrientes finais para nós. Eu vou dar alguns pequenos exemplos. Você tem na placa bacteriana da língua, você tem a presença de nitrato, que precisa virar nitrito e que precisa virar óxido nítrico, né? Isso acontece na presença de acidez gástrica. Isso é uma das formas de você não ser hipertenso. Uma outra coisa é o óleo de coco. O ácido láurico do óleo de coco, ele necessita da acidez gástrica para que esse ácido láurico se transforme em monolaurina, aquele potente antibiótico natural e seletivo que só ataca germes patogênicos. Uma série de outras coisas e substâncias e nutrientes necessitam dessa acidez para que eles possam se transformar em nutrientes finais para nós. A escolha do limão, ela deve ser feita nos casos só de prevenção, né, que o paciente não apresenta sintoma gástrico. Você toma 2 limões puros em jejum antes do café da manhã. Procure dar um espaço de 3 a 5 minutos entre o primeiro gole do que você for tomar de manhã, para evitar que haja uma diluição imediata do limão e ele não faça a sua ação e não restabeleça o pH gástrico. No caso das pessoas que têm doença gástrica, têm refluxo gastroesofágico, nós recomendamos 5 limões ao dia, 2 em jejum, 1 antes do almoço, 1 antes do jantar e 1 antes de dormir por 10 dias. O paciente deve estar assintomático no 10º dia, porque todos esses problemas, o restabelecimento da acidez gástrica resolve.
Caso não resolva, esse paciente deve ir de imediato para uma endoscopia, porque ele pode ter um outro problema, ele pode ter até um tumor gástrico, caso isso não esteja sendo resolvido. Outra vantagem de você fazer a administração do limão, do suco do limão puro, primeiro que existe um pequeno aporte de vitamina C também. Mas a coisa mais importante é que ao cair no estômago, ele libera, por causa dos minerais, a liberação no sangue de bicarbonato. E isso torna o sangue alcalino. Embora o organismo tenha os mecanismos de compensação para equilibrar o pH do sangue entre 7,35 e 7,45, mas eu prefiro ter o meu pH 7,45 do que 7,35, né? Então, mesmo que haja uma compensação, você não vai nunca ter um sangue com pH igual da água que você bebe, mas você vai sempre ter o pH o mais alcalino possível dentro da faixa de normalidade. E esse bicarbonato vai fazer com que os tecidos também se tornem mais alcalinos. E essa alcalinização daquele interstício, né, desse terreno biológico que hoje é tão falado, é muito importante para que a célula não invente a brincadeira de parar de consumir oxigênio e passe a consumir açúcar e se transforme de uma célula normal numa célula cancerígena.